Vídeo incentiva eleitores a escreverem voto no caderno de votação. Conteúdo investigado. Publicação no TikTok que uma mulher aprova um vídeo no qual um homem simula um cenário em que os eleitores podem facilitar sozinhos um suposto processo de auditoria das urnas eletrônicas no dia da votação. O homem afirma que os eleitores podem escrever o indício do próprio voto no caderno de assinaturas da sessão eleitoral, o qual todo votante precisa assinar logo antes de ir à cabine de votação. No caso, ele usa como exemplo o número de urna do presidente Jair Bolsonaro PL, que concorre à reeleição. Onde foi publicado TikTok. Conclusão do comprova. Um vídeo do TikTok traz conteúdo falso ao argumentar que as assinaturas dos eleitores, se acompanhadas do número do candidato escolhido, possibilitam uma auditoria na votação. A prática descrita e simulada da publicação investigada é crime eleitoral. Segundo o artigo 350 do Código Eleitoral vigente, a Lei 4.737 de 1965 é proibido emitir um documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que devia ser escrito para fins eleitorais. O caderno de assinatura serve para conferir a identidade do eleitor, e não o voto dele, que segundo o artigo 46 da mesma código é secreto. Segundo informou o Comprova, a assessoria de imprensa do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a prática estimulada pelo conteúdo verificado também pode ser configurado como boca de urna, propaganda eleitoral no dia da votação direcionada a eleitores prestes a votarem. Isto é um outro crime previsto no inciso 2 do 5º parágrafo do artigo 39 da Lei de número 9.504 de 1997, conhecido como Lei das Eleições. A pena pode chegar até 1 ano de detenção. Falso. Para o comprova é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade. Alcance da publicação. O vídeo do TikTok teve 764.200 visualizações, 37.900 curtidas e mais de 8.800 compartilhamentos até 2 de setembro de 2022. O que diz o autor da publicação? O Comprova tentou entrar em contato com a sua autora da publicação pelo TikTok, mas não obteve resposta até a publicação desta verificação. Como verificamos? Buscamos no Google pela expressão-chave assinatura permite auditoria de voto, sem as aspas, para podermos obter como resultado a página relacionadas, mas sem necessariamente conter esta frase exata. A pesquisa do Google identificou uma reportagem publicada em 2022 pela agência de checagem aos fatos, que desmente o mesmo conteúdo verificado, e uma segunda matéria do próprio site do TSE em 2018 sobre uma postagem que continha a mesma alegação. Além disso, encontramos nos arquivos do Comprova um artigo de 2018 desmentindo outro vídeo que, no contexto das eleições gerais daquele ano, fazia a mesma apologia ao crime. Também enviamos um e-mail à assessoria de imprensa do TSE, principal autoridade eleitoral do Brasil, apresentando-lhes o caso. Por sua vez, a assessoria de imprensa do tribunal nos encomendou acessar o Código Eleitoral vigente e nos indicou que a prática estimulada pelo conteúdo verificado pode ser configurado como crime de boca de urna. Apologia ao crime. O ato de escrever qualquer indício do próprio voto no caderno de assinaturas na sessão eleitoral como estimulado pelo conteúdo verificado é um crime previsto no Código Eleitoral vigente, Lei 4.737 de 1965, segundo o artigo 350, que fica dentro da seção dos crimes eleitorais. É proibido omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. O caderno de assinaturas
serve para conferir a identidade do eleitor e não o voto dele. O eleitor só está autorizado a assiná-lo segundo o manual do mesário para as eleições desse ano. E caso tenha biometria registrada em seu título de eleitor votante, é dispensado do ato. Segundo a resposta da assessoria de imprensa do TSE, ao comprova, assim como a reportagem de 2018, o próprio tribunal, a prática pode constituir boca de urna, propaganda eleitoral no dia da votação direcionada a eleitores prestes a votar. Isso é outro crime previsto no inciso 2 do 5º parágrafo do artigo 39, lei de número 9.504 de 1907, conhecido como a Lei das Eleições. Apenas pode chegar a até 1 ano de detenção. Voto secreto. O sigilo do voto é garantido e assegurado pela Constituição Federal, sendo cláusulas pátria, ou seja, não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Diversos dispositivos da Justiça Eleitoral também foram elaborados para garantir a inviolabilidade e o sigilo do voto, como a Resolução de 2022, que determina que o eleitor deva deixar o celular com o mesário durante a votação. Lei das Eleições já proibia o porte de celulares, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabine. No final deste agosto, o TSE determinou que até mesmo o porte de armas é proibido em sessões eleitorais. De acordo com o Código Eleitoral, violar ou tentar violar o sigilo do voto é crime, com pena prevista de detenção de até 2 anos. Método de auditoria. As autoridades eleitorais já contam com os métodos oficiais e comprovados suficientes para auditar as urnas, incluindo etapas que ocorrem mesmo antes das eleições, como a abertura do código-fonte das urnas e os testes públicos de segurança. No dia da eleição, as urnas eletrônicas emitem um Zerecima, um documento com o nome e partido de todos os candidatos que concorrem naquele estado e que atesta que não há nenhum voto contabilizado naquela urna. A Zerecima é emitida pelos mesários em cada sessão eleitoral antes do primeiro eleitor votar. O presidente da mesa e os mesários e os fiscais presentes devem assinar o documento. Há também, no dia da votação, teste de integridade, no qual as urnas sorteadas são fiscalizadas na sede do Tribunais Regionais Eleitorais, TREs. Esse processo é realizado desde 2002 e nunca houve divergência entre os resultados da urna eletrônica e da contagem dos votos em papéis. Ao fim da votação, cada urna eletrônica emite também o boletim de urna, que mostra quantos votos cada candidato tem em cada sessão eleitoral. Desde 2016, os boletins de urna são gerados com um QR Code que permite que o eleitor confira os votos por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral Boletim da Mão. Os boletins impressos são emitidos em pelo menos 5 vias. Uma delas é afixada na porta de cada sessão eleitoral e 2 são levadas para o cartório eleitoral. O documento registra o total de votos por partido, total de votos por candidato, total de votos nulos e brancos, total de comparecimento em voto e notificação da sessão e da zona eleitoral, hora de encerramento da eleição, código interno da urna eletrônica e uma sequência de características para a validação do boletim. Caderno de votação. O caderno de votação é uma das formas de conferir a identidade do eleitor, que deve assiná-lo antes de votar. Quem tem a biometria cadastrada não precisa registrar assinatura no caderno de votação, exceto em caso de erro ou qualquer outra dificuldade no reconhecimento biométrico. Por que investigamos? O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre a pandemia de Covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. O conteúdo aqui verificado confunde as pessoas sobre as eleições presidenciais e o processo eleitoral como um todo. Além disso, há o agravante do fato de estimular os eleitores a cometer um crime. Outras checagens sobre o tema. A Agência de Checagem aos Fatos também desmentiu o mesmo conteúdo em 2018. No contexto das eleições gerais daquele ano, checagens do Comprova e do TSE desmentiram
outra reportagem que promovia a mesma alegação daquela aqui verificada. Recentemente, em relação à editoria das eleições e as urnas eletrônicas, o Comprova também explicou como funciona a fiscalização do código-fonte das urnas eletrônicas. Mostrou que não há dispositivo nas urnas eletrônicas capaz de alterar a votação e desmentiu uma peça de desinformação segundo a qual 32 mil urnas teriam sido grampeadas com o objetivo de fraudar a eleição. O que é o Comprova? O projeto Comprova reúne jornalistas de 33 diferentes veículos de comunicação brasileira para descobrir e investigar informações enganosas inventadas deliberadamente falsas sobre políticas públicas compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. O Comprova é uma iniciativa sem fins lucrativos. Vídeo incentiva eleitores a escreverem voto no caderno de votação.